nasceu em Presidente Getúlio, Rio Grau, II, 1969. Filho de Arno, de saudosa memória, e Teresa. Tem 5 irmãos. Formado em teologia, filosofia, mestrado em teologia na área da Bíblia. É coordenador pastoral da Diocese de Rio do Sul e vigário-geral. Torcedor do Flamengo. Adora comer churrasco com maionese. Cerveja, vinho, mas com muita moderação. Música sertaneja, raízes. Adora ler muito e viajar bastante. Admira a sinceridade. Não gosta da falsidade. É ele, Padre Osmar de Batim, o nosso vigário-geral da Diocese de Rio do Sul. Estimado, que bom recebê-lo no programa Na Boca do Povo. Dezembro, a 4 dias do Natal, a 11 dias da virada do ano. 2015 as portas já estão se abrindo. Num piscar de olho, acabou o Natal, acabou o novo e a vida continua. Né? Temos que trabalhar, temos que conviver com a nossa gente, procurar estar próximo da nossa família, procurar ser pessoas de bem. De bem. Estimado, bom recebê-lo na Boca do Povo. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço também, Neri, e no programa do Boca do Povo, de poder estar aqui. Sobretudo também nesse ano, né, que a RBA está comemorando seus 16 anos. E a gente sabe que essa emissora, ela atinge tantos telespectadores da nossa região, inclusive lá também de Presidente Getúlio, a qual sou natural, que já deixo também o meu abraço às pessoas que nos acompanham. Pois é, estimado, eu estava olhando aqui, o estimado... É bom a gente conversar com pessoas de tudo quanto é lugares desse mundo, né? Mas quando é mais próximo da gente, parece que é diferente, né? É muito diferenciado. E você nasceu aqui tão pertinho de Rio do Sul, Presidente Getúlio, uma cidade que tem um desenvolvimento fantástico. A região do Vale Norte é uma região muito bonita. Ibirama é a cidade dos Belos Vales. Enfim, essa região, Vitor Marsum, Dona Ema, José Boatê, Vitor Meirelles, são cidades assim que têm um diferencial, porque são localidades diferentes, praticamente de todo o nosso Alto Vale e do Vale do Itajaí. Conte um pouquinho dessa sua história, você que nasceu ali, se tornou padre, hoje vigário-geral da Diocese de Rio do Sul, está aqui, morou na região de Brusque, Garopaba, enfim, um pouquinho dessa história do nosso Osmar de Batim. De fato, né, Neri, se a gente é para começar a contar a história da vida da gente, daria sempre um livro, né? Daria um livro. Um livro interessante. E poderia dizer que, de fato, né, nasci lá em Presidente Getúlio, na localidade de Rio Grau II. Se diz exatamente segundo porque tem um Rio Grau primeiro que fica em Vitmarsum. É um trecho do asfalto ali que liga Presidente Getúlio a Dona Ema. E praticamente a minha infância e a juventude foi ali também, né? Família de agricultores, do pai e da mãe, o pai já falecido, né? A mãe já com seus 80 anos hoje. Uma família relativamente grande, somos em seis filhos, né? 5 irmãos, todos homens, nenhuma mulher na família, sendo eu o 4º desta família. E ali me criei e tive uma vida também normal, como toda criança, todo jovem daquela época, estudando ali na escola isolada do Grau, fazendo o primário ali. Depois, então, participando no centro, porque o ensino fundamental de 5ª a 8ª série, na época se chamava assim, né? Então era feito no Colégio Estadual Orlando Bertoli e fui fazendo essa caminhada, entrando na juventude, trabalhando um pouco na roça, depois também como todo jovem também fui buscar um emprego, trabalhei durante 10 anos numa madeireira, né? Então foi um pouco a minha vida, podemos dizer, começou naquela região aí de Presidente Getúlio. E como é que surgiu o desejo de ser padre, estimado? A vocação de padre, eu diria que sempre é também um mistério de Deus na vida de cada um de nós.
E eu me lembro que ela nasceu desde pequeno, né? Quando eu fui fazer a minha primeira comunhão, na época, ali na Igreja Matriz de Presidente Getúlio, naquela época ainda era o saudoso padre José Moacir Moser, já falecido, né? Natural de Itaió. Quando eu terminei aí, num momento da catequese, ele me perguntou, você nunca pensou em ser padre? E é claro, numa criança de 8, 9, 10 anos, a primeira intenção assim, não sei, eu nunca pensei sobre isso, nem sei o que responder. Mas eu cheguei para casa de bicicleta, me lembro disso, né? 5 quilômetros até na casa da minha mãe e falei isso para minha mãe, né? Ó mãe, hoje o padre me perguntou se eu não queria ser padre. E a minha mãe disse, o que você respondeu? Ah, não sei, eu nem me lembrava. Mas a partir daquele momento esse desejo ficou lá no coração, né? E foi sendo cultivado. E ele apareceu mais tarde, depois, quando eu tive lá meus 21, 22 anos, participando na comunidade, né? Então, perto da nossa casa, onde morávamos lá no Rio Crau, surgiu uma comunidade nova, uma capela, Santa Maria Gorete, e eu comecei a me envolver naquela comunidade. Acaba sendo um líder da comunidade. Isso, uma liderança como catequista, trabalhando com jovens, o ministro extraordinário da comunhão, e a partir dali foi de novo voltando aquele desejo, aquele sonho, né, de querer ser padre. E aí o processo começou, né? Fui conversar com o padre Tiago naquela época, foi em 94, 95, né? E aí ele me ajudou a me encaminhar para o seminário. Em 96 já estava em Itaió, então? Estava em Itaió. Comecei no seminário de Itaió, né? E eu me lembro antes ainda de entrar no seminário, eu não tinha o 2º grau, só tinha a 8ª série. Então, conversando com o padre, ele dizia, pois é, mas você precisaria ter o 2º grau, ou então tu vais fazer lá no seminário de Itaió. Daí eu dizia, não, eu vou fazer pelo ensino supletivo. E a vontade era tanta, e aí eu trago um pouco esse desejo também, a vontade, né? Quando a gente tem um sonho, quer buscar alguma coisa... Querer é poder, né? Querer é poder. E eu me lembro, em 8, 9 meses eu fiz o 2º grau. Né? Rapidinho? Rapidinho. Porque você queria chegar lá? Porque eu queria chegar lá. Né? E na época ainda tinha que vir aqui para Rio do Sul, porque era o SEJA, não existia ainda em Presidente Getúlio, né? 94, 95. Vinha aqui para Rio do Sul, às vezes todos os dias de noite, de moto, muitas vezes, porque trabalhava também durante o dia. E aqui, então, perto do Colégio Rui Barbosa, ou seja, ali eu fiz o 2º grau. E já no ano consegui, e em 96, então, acabei entrando no seminário. De Itaió. E depois você fez filosofia em Brusque e fez teologia em Florianópolis? Florianópolis, porque é o processo nosso de formação dos padres diocesanos aqui de Santa Catarina, né? E a Diocese de Rio do Sul é uma das dioceses que compõe aqui o regional de Santa Catarina. Então, os seminaristas na formação filosófica, que são 3 anos, é a primeira faculdade que o seminarista faz, preparação para ser padre. Então, essa foi feita em Brusque, hoje ainda acontece lá. E a teologia também, aqui em Santa Catarina, nós temos uma faculdade só de teologia, que é Florianópolis, a Faculdade Católica de Santa Catarina, e aí as 10 dioceses, hoje 9 dioceses, mandam seminaristas para lá. Então, a Diocese de Rio do Sul também manda o seminarista para lá e estuda lá. E daí, em 27 de julho de 2003, estou vendo aqui, estimado, no bairro Canoas, o bairro Cidade de Rio do Sul, você foi ordenado diácono. Isso, né? Porque dentro do processo da formação do seminarista para ser padre, então, terminando os estudos, aí o 1º grau do sacramento da ordem que nós temos é o diácono, né? Talvez mais parecido, as pessoas que lembram, é aquele que usa uma estola atravessada, né? O padre usa as estolas penduradas assim. E essa, então, é realizada uns meses antes da ordenação de padre. Da ordenação que acabou sendo em Presidente Getúlio. Presidente Getúlio, minha terra natal, né? Foi no dia 7 de fevereiro de 2004, um dia de calor, né? Maravilhoso o dia, sempre inesquecível, né? Quem me ordenou foi o nosso querido bispo emérito, Dom José Balistieri. Que está lá em Rio do Oeste. Rio do Oeste. Esteve no programa da Boca do Povo também já esteve no programa aqui, com um grupo de jovens salesianos, né? O senhor lembra disso? Né? Lembro, esteve aqui, é verdade. Na época ainda usava, às vezes, uma peruca. Uma peruca bem louca, é verdade, ele esteve aqui. Esteve aí. E você também esteve em Mirim Doce? Isto, porque depois, então, que eu me tornei padre, no ano de 2004, aí o Dom José me designou, o primeiro trabalho pastoral, né? Foi na paróquia, no município de Mirim Doce.
morava em Taió, no seminário, praticamente quase todo o tempo do meu ministério de padre, né, de 10 anos de padre, muito tempo foi dedicado à formação de futuros padres. Então morava no seminário de Taió, tinha um outro padre ali, que era o reitor, o diretor, morava ali, ajudava na formação e nos finais de semana então atendia também a paróquia de Mirim Doce. E foi dar aula também em Florianópolis. Acabou sendo professor de teologia? Sim, porque um desejo que eu sempre tenho no meu coração e tenho ainda outras metas para frente é continuar o estudo, né? Então, porque eu penso que na nossa vida a gente precisa estar sempre se aprimorando, se formando. Não podemos parar. Não podemos parar, né? E quando eu entrei também no seminário, sempre me lembro disso, eu achava, puxa, nessa idade, 23, 24 anos... Que normalmente é bem antes, né? Não tendo segundo grau, e eu dizia para o padre Tiago na época, mas agora acho que já é meio tarde, e ele dizia, filho, nunca é tarde para realizar um sonho. É verdade. Né? E você teve realmente uma trajetória rápida, né? Rápida. Foi bem rápido, né? E aí, logo depois que eu me formei como padre, né, então continuei os meus estudos, fiz uma especialização em Florianópolis. Uma área que eu gosto muito é na área da Bíblia. Aí você fez mestrado em teologia na área da Bíblia. Vou falar um pouquinho desse mestrado na área da Bíblia. Da Bíblia, sim. Né, porque daí, depois, então, eu continuei também a minha formação já na área da Bíblia, que quando a gente vai estudando teologia é um pouco o estudo das coisas de Deus, da igreja, do mundo, né? A nossa fé. Das famílias. Das famílias, e dentro da área da teologia, então, tem várias áreas, como qualquer outra faculdade e curso. E uma área que a gente estuda lá também é a Bíblia. E por ela eu fui gostando, me apaixonando, então direcionei grande parte do meu estudo, da formação, as leituras depois de aprofundamento na área da Bíblia. Por isso que depois também entrei no mestrado que eu fiz lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na Escola Superior de Teologia. E falando da Bíblia, estimado, agora é uma curiosidade que o nosso telespectador deve pensar, quando ele não vai para quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia, né? Na verdade, quem escreveu a Bíblia é uma multidão de pessoas, né? Normalmente a gente costuma às vezes relacionar os escritos da Bíblia com os nomes dos personagens que estão ali, vamos supor aí Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não foram eles que escreveram, né? Foram um conjunto de pessoas, a comunidade, depois sim, todo um processo de formação, de articulação, de resumo, vamos dizer, e ao final, então, algumas pessoas é que vão direcionando, fechando o texto, e ganha, às vezes, o nome de algum personagem importante na Bíblia, porque a Bíblia ela não se preocupa com essa questão da autoria, né? Isso é uma questão mais moderna nossa, de ver quem é o autor de fato que escreveu. O importante é que a palavra esteja ali, né? Que é a vivência de fé de um povo. Então, por detrás de um texto bíblico, de um livro, é uma comunidade, é uma multidão de pessoas. É a história de um povo de Deus. Nós vamos ao intervalo, eu vou deixar uma perguntinha para nós terminar esse assunto da Bíblia e depois voltarmos para falar do Natal, época natalina, enfim. Estamos vendo uma contagem bem regressiva, né? Natal e Ano Novo. As pessoas ainda, o ser humano, se apega muito... A fé é uma coisa natural, isso é uma coisa muito do ser humano. Mas se apega muito ainda à Bíblia depois do nosso retorno.